Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar da parceria entre a Associação Paulista da Propriedade Intelectual e a Associação dos Jovens Advogados de Língua Portuguesa. Para quem ainda não conhece a ASP, eu vou contar um pouquinho, rapidamente, o que é a ASP, que foi fundada em 1983. Esse ano, em agosto, ela vai completar 39 anos. Ela foi fundada com o objetivo de divulgar a propriedade intelectual no país e defender os direitos e deveres dos profissionais atuantes nessa área. A sede da ASP fica no bairro próximo ao aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, o que facilita muito para quem vem de outras regiões. A sede ela é preparada para receber seus associados e convidados e atender a demanda de cursos, palestras e reuniões. Para tanto, possui salas de reuniões, de estudo e auditório. Conta também com uma biblioteca atualizada e infraestrutura para pesquisas, inclusive online. O formato virtual, em decorrência da pandemia, tem sido muito elogiado e notamos um aumento do público em nossos eventos culturais, como ciclos de palestras e cursos. Concluímos que o formato híbrido deverá ser mantido. A agenda presencial deverá ser retomada paulatinamente, já que efetuamos um congresso este ano no formato híbrido. Nossos almoços, palestras e jantares de confraternização e happy hour de final de ano devem retornar neste ano. Com relação aos benefícios de ser associado, eu recomendo a vocês que consultem o site da ASP, porque para se associar não é nenhum valor dispendioso, é muito acessível, e ainda temos políticas de desconto de 50% para pessoas até 30 anos, como estímulo para quem está começando na carreira. Aproveitem também e confiram no site da ASP a agenda cultural, sobre os cursos e outros eventos. Vale a pena também conferir o conteúdo do canal da ASP no YouTube. Essa palestra hoje aqui, esse webinar, vai ficar gravado lá. Você pode revisitar ele. As redes sociais da ASP também têm sido uma boa fonte de promover eventos. Inclusive, no Instagram, nós temos lá gravado uma série de lives com especialistas. E os temas sempre atuais. A ASP está presente no Instagram, no LinkedIn e Facebook. Eu aproveito para saudar o nosso presidente, Daniel Aderson, e a nossa diretora cultural aqui presente, doutora Tânia Ock. E também cumprimentar os meus pares aqui no webinar, sob a coordenação da minha colega Sandra Volasco, que é do Núcleo da Diretoria Cultural, a colega de Portugal, Lídia Neves, que está aqui representando a Associação dos Jovens Advogados de Língua Portuguesa, e os meus colegas advogados, o Pedro Tavares, de Portugal, e o Carlos Gabriel. Lídia, a palavra está com você, minha querida. Que esse seja o nosso primeiro de muitos outros eventos em colaboração. Muito obrigada. Muito boa tarde, é com muito gosto também vos dou as boas-vindas ao nosso webinar. Como já foi referido, este evento foi organizado pela Comissão de Propriedade Intelectual da JALP, a Associação de Jovens Advogados de Língua Portuguesa e pela Associação Paulista de Propriedade Intelectual. Estamos mesmo muito entusiasmados com esta união e esperamos, como disse, que esta seja a primeira de muitas iniciativas a realizarmos em conjunto. Algumas informações acerca da JALP. A JALP foi criada em 24 de setembro de 2020, tem como objetivo principal apoiar, integrar e representar os jovens advogados oriundos de pedidos de língua oficial portuguesa e ainda da região administrativa especial de Macau. Temos sede em Portugal e a JALP conta com os seus associados, tanto advogados como advogados estagiários, inscritos em diversos países que integram a CPLP, designadamente Portugal, Angola, Brasil, São Tomé e Macau.
Mais especificamente nós, Comissão da Propriedade Intelectual da JALP, temos vindo a promover de forma ativa esta área, a área da propriedade intelectual, não só em Portugal, mas em todas as jurisdições. Exemplo disso é exatamente esta iniciativa que temos agora. O nosso propósito é contribuir para uma melhor compreensão de todo o potencial desta área, esperando que as nossas iniciativas possam de alguma forma ajudar quem nos leia, quem nos veja e quem nos ouça. No webinar de hoje discutiremos de uma forma sempre muito prática os principais aspectos do direito das marcas através da comparação das legislações do Brasil, Portugal e Angola. Vou apresentar os palestrantes e a moderadora do nosso evento, a doutora Soraya Melo dispensa apresentações, mas tem que ser apresentada como os outros, mas é a nossa distinta oradora do Brasil, a nossa distinta palestrante, é advogada, sócia do escritório especializado em propriedade intelectual David Nascimento Advogados, é graduada em Administração e Direito, agente da propriedade intelectual concursada perante o INPI, mestranda em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia do INPI, do INPI, exerce os cargos institucionais de primeira vice-presidente da Associação Paulista de Propriedade Intelectual, esta mesmo que está, esta entidade que está agora a colaborar connosco desta maneira tão interessante, e é também presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB-SP, mas neste caso a subsecção do Guarujá. É também membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a ABPI, e idealizadora da Liga Nacional da Propriedade Intelectual, presente no Instagram e no canal YouTube. De Portugal temos o meu querido colega Pedro Rebelo Tavares, ele é agente oficial da propriedade industrial, mandatário europeu de marcas e desenhos e é advogado do Departamento de Propriedade Intelectual e Privacidade da Sociedade Portuguesa, PRA, Raposo Sá Miranda e Associados. O Pedro é licenciado e mestre em Direito, é pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual, árbitro do Arbitrário. O Arbitrário é o Centro de Arbitragem Especializada em Matéria de Propriedade Intelectual e é também investigador do Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais do Instituto Luzia de Investigação e Desenvolvimento. E, por fim, mas sem esquecer, membro da nossa distinta Comissão de Propriedade Intelectual da JALP. De Angola temos também o meu querido colega Carlos Gabriel. O Carlos é advogado associado do escritório Fátima Freitas e Associados, presta assistência e apoio jurídico em Angola, nas mais variadas áreas, incluindo esta que nos traz aqui hoje, a propriedade intelectual. O Carlos participa, é normalmente orador nestas coisas, é uma coisa que ele gosta de fazer, participa em apresentações de temas ligados ao direito, designadamente à área do direito intelectual, e o primeiro empodera-se para jovens juristas. O Carlos é também membro da Comissão de Propriedade Intelectual da JALP. Por fim, a nossa especial moderadora, que nos vai acompanhar durante todo este evento, a querida Sandra Velasco Carvalho, é coordenadora do Núcleo de Sinais Distintivos da Associação Paulista e membro da nossa comissão da JALP. Portanto, neste caso, a Sandra tem aqui o coração dividido em dois, porque faz parte de ambas as associações. A Sandra é também sócia da área de marcas do escritório Reimer Velasco Nogueira, no Brasil. Em termos de formação, a Sandra é advogada, é bacharel em Direito pela Universidade Paulista e pós-graduada em Direito das Novas Tecnologias e em Propriedade Intelectual. Vou então passar, sem mais, a palavra à nossa doutora Sandra Velasco Carvalho, ficará encarregue da moderação do evento. Bom trabalho para todos. Obrigada, Lídia, obrigada a todos, obrigada aos convidados. E, sem mais delongas, o nosso objetivo hoje aqui é fazer um estudo de direito comparado, especificamente falando de direito de marcas, no Brasil, Portugal e Angola. Então, a dinâmica vai ser a seguinte, eu vou fazer uma pergunta e passar a palavra aos colegas, né? Começando pela doutora Soraya do Brasil, depois doutor Pedro Tavares, de Portugal, e, por fim, o doutor Carlos Gabriel de Angola. Bom, então eu vou começar o tema perguntando quais os principais tratados em matéria de propriedade intelectual que cada um dos países faz parte. Então, começando com a doutora Soraya aqui, falando pelo Brasil. Obrigada, Sandra, obrigada pela palavra. Bom, aqui eu acredito até que o que o Brasil segue deve ser parecido com os outros colegas, né, tanto em Portugal quanto em Angola. Nós seguimos, eu vou falar dos três principais, que é a CUP, a Convenção de Paris, para a proteção, né, da propriedade industrial, que a gente temos também o TRIPS, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio, e o Protocolo de Madrid. E vou comentar aqui outros que a gente também tem, mas esses três são os principais, são o nosso tripé. Para marcas, a gente ainda tem Protocolo de Nice, Acordo de Madrid, Tratado de Direito das Marcas,
Nos desenhos industriais e modelos de utilidade, nós temos o Acordo de Haia, Acordo de Locarno e outros. Patentes, nós temos o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, Convenção de Munique sobre Patente Europeia e Tratado de Washington, e outros. Cultivares, nós temos ainda a Convenção Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais e Convenção sobre Diversidade Biológica e Protocolo de Cartagena, e outros. Denominações de origem, nós temos o Acordo de Lisboa, e outros. E propriedade artística e literária, nós temos a tão conhecida Convenção de Berna, Convenção de Roma e a Convenção Universal de Genebra. Não sei dos colegas. Pedro? Perfeito, Pedro. Muito obrigado a todos. Agradecer, aproveitar este momento que não tive a oportunidade de agradecer, portanto, o convite que me foi feito, quer do lado da Associação Paulista para a Intelectual, quer do lado da JALP, para participar neste evento, e faço-o com todo o gosto. Do lado de Portugal, portanto, o que nós temos passa um bocadinho pelo que a colega Soraya acabou por referir, portanto, temos efetivamente, portanto, ratificada a Convenção de Berna em matéria de direito de autor, a Convenção de Paris também a temos ratificado, aliás, é que nos garante, portanto, a questão da prioridade unionista, nomeadamente em matéria de marca. Também relativamente a patentes, Tratado de Cooperação em matéria de patentes, denominações de origem também temos o Acordo de Lisboa. No caso do Acordo de Haia, somos signatários, mas por via da União Europeia, portanto, conseguimos os registros de design internacionais por via do Acordo de Haia, mas por via da União Europeia, não por via de Portugal. Portugal assinou o tratado, mas não tem ratificado. De resto, em matéria de marcas, que é o que interessa mais aqui, portanto, praticamente todos os tratados que a doutora Soraya mencionou, se não todos, nós somos signatários. Em matéria de marcas, somos signatários do Acordo de Madrid, do Protocolo de Madrid, também do Acordo de Nice, relativo à classificação internacional. Portanto, eu creio que a nível de tratados estamos um bocadinho ao par do Brasil, com uma especificidade inerente, que eu não quero deixar aqui de referir, que apesar de não ser propriamente uma questão de tratado, o facto de sermos membros da União Europeia nos faz andar aqui um bocadinho a reboque de iniciativas legislativas europeias, nomeadamente diretivas, e saiu há relativamente pouco tempo uma diretiva de harmonização em matéria de marcas, que acabam por ser os instrumentos não internacionais verdadeiramente, mas comunitários, que fazem com que, na prática, o nosso direito de marcas também acabe por evoluir. E se calhar vou deixar um bocadinho para as próximas intervenções especificar em que moldes é que a diretiva de marcas também nos impeliu um bocadinho para a frente agora nestas matérias, porque algumas das que vão ser aqui questionadas, a diretiva teve aqui um impacto efetivo nelas, mas diria que sim, diria que Portugal, a nível de marcas e de tratados internacionais, mais concretamente, está muito harmonizado, digamos assim, com o Brasil, porque também estes tratados são efetivamente de amplo escopo a nível territorial. Obrigado. Obrigada. E Carlos Gabriel, como que é em Angola? Antes de mais, permitam saudá-los. Conseguem ouvir-me? Sim, sim. Ok, muito bem. Permitam saudá-los. Boa noite. Aqui já é de noite, ou boa tarde para quem para os locais que ainda é dia. Angola ainda não, Angola não aderiu a tantos tratados assim. Nós aderimos, fazemos parte apenas de 4 tratados, designadamente a Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, os acordos TRIPS, exatamente a reboque, né, por fazermos parte também da Organização Mundial do Comércio. Também aderimos à Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e ao Tratado de Cooperação em matéria de patentes. Fora disso, nós não aderimos a mais nenhum outro acordo ou tratado internacional. Obviamente que com o desenvolvimento econômico e também com a maior solicitação de registro de marca e essa questão da integração regional, portanto, a intenção de fazer parte dos outros acordos, e um deles que eu passo aqui a citar é um acordo regional, portanto, o acordo de Aripo, que congrega
uma união dos estados que fazem parte daqui da África Austral. Boa parte dos países da África Austral que fazem parte da SADC, que é a comunidade dos países da África Austral, já fazem parte desse acordo de Aripo, mas Angola ainda não aderiu, mas já há negociações, já há intenções de fazer parte. Bom, perfeito. Vamos passar agora para uma outra questão. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema marcário em cada um desses países, né? Seria o sistema atributivo, aquele que é o primeiro a depositar, se seria o sistema declarativo, que é o primeiro que faz o uso da marca, ou se existe um sistema misto? Soraya. Então, Sandra, aqui no Brasil, a maioria dos colegas, obviamente, estão nos assistindo, já conhecem bem essa matéria. O Manual de Marcas fala que o sistema é atributivo, né? Nós temos lá na nossa lei, no artigo 129, que a propriedade e a marca, ela se dá pelo registro. Porém, nesse mesmo artigo 129, tem uma exceção. No parágrafo 1º, a gente tem lá o usuário anterior, de boa-fé, que pelo menos há 6 meses já usava a marca. Então, a gente pode chamar que nós temos, na realidade, um sistema misto, né? Então, aqui está funcionando dessa forma. Não sei para os colegas como funciona. Pedro? Bom, não, em Portugal também é um sistema bastante semelhante, portanto, a regra, digamos assim, é efetivamente o first to file, portanto, a primeira pessoa a solicitar o registro é a que garante a prioridade do registro, mas depois temos aqui algumas exceções previstas no Código de Propriedade Industrial Português que deturpam um bocadinho essa regra e servem um bocadinho como válvulas de escape. Uma delas é o que a colega doutora Soraya referiu, que em Portugal está plasmada no artigo 213 do nosso Código de Propriedade Industrial, com o epígrafe marca livre, que artigo esse que determina, e eu se calhar passo a citar, aquele que usar marca livre ou não registada por prazo não superior a 6 meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efetuar o registro, podendo reclamar contra o que foi requerido por outrem. Portanto, é de facto uma das exceções que faz com que o nosso sistema não seja totalmente atributivo, mas se possa considerar um sistema misto. Outra das exceções, na minha opinião, é, por exemplo, a questão das marcas notórias. Por exemplo, quando alguém pede um registro de uma marca que não esteja registada, mas seja considerada marca notória, os interessados, portanto, o artigo 234 do nosso Código, portanto, primeiro é um fundamento de recusa do registro por parte do Instituto, que em Portugal também se chama INPI, é um fundamento de recusa dos registros, sendo que é estabelecido no número 2 deste 234 que os interessados na recusa dos registros das marcas a que se refere o número anterior só podem intervir no respectivo processo depois de terem efetuado o pedido de registro da marca que dá origem e fundamenta o seu interesse. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que alguém pode reclamar, basicamente reclamando uma prioridade em virtude da marca ser notória, ou seja, alguém depara-se com um pedido de registro, funciona um bocadinho como na questão da marca livre, alguém depara-se com um pedido de registro e entende que o pedido de registro viola uma marca notória, tem que ir pedir a registro antes de reclamar, mas reclama já reivindicando uma prioridade anterior, que normalmente é a prioridade, portanto o momento em que a marca se terá tornado, a marca usada se terá tornado notória. Portanto, esta é uma das situações. Outra será das marcas de prestígio, sempre no caso das marcas de prestígio a única coisa que muda aqui é o princípio da especialidade, ou seja, no caso das marcas de prestígio, eu creio que vocês no Brasil têm outra designação para este tipo de marcas, mas no caso das marcas de prestígio tem uma tutela verdadeiramente ultramerciológica, ou seja, contrariamente às marcas notórias que são notórias para determinado produto ou determinado serviço, ou produtos ou serviços, passo referir. No caso das marcas de prestígio, portanto, entende-se aqui que pode haver um aproveitamento predatório em função do prestígio da marca, portanto, não interessa se é para os mesmos produtos ou serviços, mas já não é mesmo um fundamento de recusa, e serve também como válvula de escape aqui ao princípio do first to file. Carlos? Ok, muito bem. Bom, a nossa lei ela é de 92, então em Angola funciona por via de regra, posso até dizer de forma exclusiva, portanto, o regime atributivo.
Tanto goza de prioridade quem primeiro submeter o pedido o pedido de registro. Entretanto, tem se verificado, mas muito raramente, algumas rejeições do pedido de registro, exatamente em relação a estas marcas notórias, mas isso não está regulamentado, mas tem sido já uma prática do IAP. Portanto, o IAP é o nosso instituto aqui, o Instituto Angolano da Propriedade Industrial. Sandra, posso fazer um adendo? Claro! Já que o Pedro comentou que em Portugal tem a marca de prestígio, aqui a gente tem a marca de alto renome. E nós não temos no nosso instituto, aqui na nossa lei, não está previsto que a gente vai pedir uma marca notória. Está previsto que ela existe na nossa lei, né, no artigo 126, a gente pode provar isso através de alguma situação que você entra contra terceiros, que estiver usando a tua marca, né, que você ainda não depositou aqui, enfim, você tem como alegar esse direito da marca notória, mas você não tem como pedir, né, vou depositar uma marca notoriamente conhecida. Mas a marca de alto renome, ela está já regulamentada, ela está prevista no nosso artigo 125, ela tem resoluções, e recentemente até uma portaria deste ano, ela unificou as portarias de 2013 e 2016, elencando o rol das provas, né, que você tem que juntar para pedir uma marca de alto renome. Ela é um pouco diferente desse sistema, pelo que eu entendi que o Pedro falou, da de prestígio. A gente até tem que provar o prestígio, ele é um dos itens, mas a gente tem que provar, assim, obrigatoriamente, que o reconhecimento da marca é por ampla parcela do público brasileiro em geral, ou seja, nós estamos falando do território nacional. Nós vamos ter que provar que o índice dela é bom em qualidade, reputação, prestígio, e também tem um outro que a gente fala da qualidade, reputação, prestígio, agora me faltou um outro, do público geral que associa aquela marca, e também o grau de distintividade e exclusividade do termo que você está pedindo. E hoje em dia é pela via autônoma. Então, quem realmente quer pedir uma marca de alto renome vai ter que ter fôlego e realmente não se aventurar, porque a taxa é quase R$40 mil, só de taxa para o NPI, para você começar a protocolar as suas provas. E óbvio que a rainha das provas vai ser uma pesquisa de opinião e imagem, porque é ela que vai dizer se o público te conhece ou não. Você pode até juntar a história da empresa, os números de vendas, os canais de comunicação, quanto vale a marca, mas todas as principais respostas dos quesitos obrigatórios vão estar na pesquisa de mercado que você vai juntar, porque se não juntar vai tomar um indeferimento. Isso a gente já percebe que essa é a tendência dos nossos examinadores do NPI. Eles dão muito peso à pesquisa de opinião e imagem. Era isso que eu queria falar. Perfeito, Soraya, obrigada. Agora, a próxima questão é sobre a forma de apresentação dessas marcas, né? Se é permitido o registro de alguma marca considerada não tradicional. Soraya? Então, nós temos, obviamente, as tradicionais aqui, né? Nominativa, que é apenas um nome, né? Sem nenhuma estilização. A figurativa, que seria a figura de algo, né? Um desenho, uma figura de um personagem, enfim. A mista, que você coloca nome e estilização, com desenhos. E temos também a 3D, a tridimensional. E, mais recentemente, desde o ano passado, se me falha a memória, em outubro, foi permitida uma marca não tradicional, que é agora a marca de posição. Já foi um avanço, obviamente que a gente ainda está, o NPI ainda está se estruturando, né, Sandra, você que lida mais com marcas, a gente, eu acho que para dar entrada numa marca de posição ainda usa o formulário de marca tridimensional, aos pouquinhos a coisa vai. Mas já é um passo. Eu gostaria até de deixar aqui registrado um conceito de marca de posição da minha orientadora, da professora Cone Pietro Fortunato Cesário. Ela tem uma definição bem bacana para marcas de posição, que está na revista da BPI, inclusive, da outra associação, o que são as marcas de posição. Sinal que classificamos de atração, porque o objetivo é criar um conjunto de distinções simbólicas peculiares, ou seja, um sinal distintivo numa posição peculiar,
de um produto, trazendo imediatamente a atenção do consumidor. Esse sinal de atração pode ser definido por um conjunto formado entre um local específico, fixo e peculiar de aposição de um sinal distintivo. Esse sinal pode ser uma marca mista ou figurativa, um ícone, símbolo ou mesmo uma cor. Mas é importante ressaltar que o local de posição desse sinal não pode ser comum, convencional, banal ou vulgar, em fase da concorrência. Eu acho que essa definição da cor diz tudo o que é para nós a marca de posição. Obrigada. Obrigada, super completa essa definição mesmo. Pedro? Muito obrigado, Sandra. Bom, aqui é um dos primeiros casos onde eu posso falar efetivamente de um aporte que nos foi dado pela diretiva da União Europeia, porque efetivamente a transposição desta diretiva para o ordenamento jurídico português fez com que caísse, portanto, um dos requisitos de registro de marca, que era o que impedia no nosso ordenamento jurídico as ditas marcas não comuns ou não tradicionais, que era o requisito da representação escrita. Como o nosso CPI agora transpôs o nosso novo CPI, transpôs esta diretiva, deixou efetivamente de ser aplicável o requisito da representação escrita, da representação gráfica, peço desculpa, na questão dos registros de marca, o que significa que agora se admite que uma marca, quando pedida a registro, seja representada de qualquer forma que seja adequada, de acordo com os meios tecnológicos atualmente disponíveis, desde que essa representação seja clara e precisa. Depois há aqui mais requisitos que são determinados num acórdão famoso, num acórdão do Supremo Tribunal de Justiça da União Europeia, que é o acórdão Seckelman, que nos diz que a marca tem que ser clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva. São requisitos apertados, ainda assim, mas o que resulta daqui é um sistema em que, desde que a representação desde que permita à pessoa, seja cognoscível a marca, é registável à partida. Portanto, é um sistema que na União Europeia, e eu peço desculpa por me referir aqui muito a questões da União Europeia, porque de facto estamos aqui um bocadinho intrinsecamente ligados neste aspecto de marcas, é um sistema que se diz what you see is what you get. Ou seja, o que a pessoa vê, efetivamente, acaba por englobar a proteção que depois resulta do sinal quando ele é registado. Nessa medida, o nosso artigo 208 do Código da Propriedade Industrial passou a descrever que a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respectiva embalagem, ou, e este ou aqui é muito importante, por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar de modo claro e preciso o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa e outras empresas. Portanto, isto é o 208 é o artigo que nos diz o que pode ser uma marca, em bom rigor. Portanto, esta alteração abriu aqui portas ao registro de marcas sonoras, sem ser preciso o que antigamente se usava, que era a representação gráfica da pauta musical, por exemplo. Agora basta registar com um fecheiro MP3, uma marca sonora. Ou uma marca multimédia, que já não é um fecheiro MP3, mas passa a ser um fecheiro MP4, e já se pode registrar como marca. Quem diz marcas multimédia, estamos aqui a falar de marcas holográficas, por exemplo. Relativamente às marcas de cor, não necessariamente por esta quebra de requisito, mas a diretiva também veio permitir aqui as marcas de cor única. Nós antes só podíamos registrar marcas aqui em múltiplos de cores, portanto combinações de cores enquanto marca. Passámos a poder registrar marcas de cor única, só uma cor para determinados produtos ou determinados serviços. Claro que isto não é tão simples como parece, pois também temos de conseguir passar todos os outros critérios, nomeadamente se a marca não é meramente banal e se realmente há aqui uma distintividade inerente àquela cor para aquele produto ou para aquele serviço. Mas, em teoria, passou a ser possível. Quanto às marcas de posição e marcas em movimento, o que este requisito de representação gráfica veio traduzir-se foi no facto que antes, quando era registrada uma destas marcas, se não estou em erro, era preciso fazer-se uma descrição no pedido de registro. Uma descrição escrita que ajudava a enquadrar, portanto, para além da imagem, ajudava de certa forma a enquadrar onde é que era a posição e onde é que estava, como é que se poderia ler o movimento numa imagem, que acaba por ser uma imagem parada, não é? Portanto, uma imagem estática. Agora já não é necessário essa descrição, que antes era obrigatória, passou a ser, portanto, opcional, de acordo com a diretiva e com o regulamento em matéria de marcas da União Europeia.
E, portanto, isto abre aqui portas que até possam ser registadas neste momento marcas sensoriais para além das sonoras. Portanto, estamos aqui a falar de marcas olfativas, marcas gustativas, marcas táteis, embora na realidade e pela nossa experiência continua a ser muito difícil, precisamente por aqueles requisitos que eu falei logo no início do acórdão Seckelman. Isto é, o acórdão foi um acórdão que foi promanado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia quando o requisito de representação gráfica ainda existia, mas o que, portanto, agora nos é dito é que, efetivamente, independentemente desse requisito de representação gráfica, ainda é necessário que se cumpram, portanto, todos aqueles requisitos de que a marca seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetivo. E, de facto, numa marca olfativa, por exemplo, é muito difícil, portanto, conseguirmos preencher todos estes requisitos. Ou podemos, ok, nós depositamos o aroma ou o odor num suporte qualquer, mas o suporte é perecível, então se calhar já não protege aqui de uma forma tão objetiva e tão precisa e tão duradoura como é suposto. Ou no caso de uma marca gustativa, por exemplo, como é que se traduz aqui uma marca gustativa quando o próprio sujeito tem, eu agora vou usar vou fazer um bocadinho de troça disto, mas o próprio sujeito tem papilas gustativas diferentes, portanto, mesmo que se deposite o sabor em algum formato que possa ser, portanto, duradouro ainda assim, e é difícil, porque deterioram sempre com o tempo. Como é que se consegue eliminar aqui um requisito de completa subjetividade? Havia uma marca famosa, creio que na União Europeia, que era, já não lembro se era aroma ou se era sabor, a morangos maduros. E depois a marca acabou por ser recusada porque quer o aroma, quer o sabor, agora não me recordo qual era, se era um caso uma marca gustativa ou olfativa, porque efetivamente era um conceito muito subjetivo. Um morango maduro para um pode ser um morango verde ou um morango já bastante estragado por outra pessoa. Portanto, continuamos a ter, embora em teoria isto agora já seja possível fazer estes registros, continuamos a ter um grau de dificuldade ainda grande a conseguir efetivá-los. Portanto, já é possível, mas já não é um registro que se faça como uma marca normal, nem com tanta facilidade. Obrigado. Carlos Gabriel. Então, em Angola nós continuamos com a apresentação tradicional das marcas, portanto, continuamos com as marcas nominativas, figurativas e mistas. Pelo fato que eu já anunciei anteriormente, da lei ser muito antiga. Entretanto, já se faz uma ligeira referência às marcas tridimensionais, mas até mesmo uma ligeira referência, faz essa referência num anteprojeto de lei da nova lei da propriedade industrial, que já está aí em forja há mais de 2 anos e não se sabe exatamente quais foram as alterações que foram feitas desde a última consulta pública. Entretanto, no texto que foi apresentado aí em 2018, fazia-se essa referência da marca tridimensional, mas apenas como um dos requisitos para a submissão do pedido, em que se a marca for tridimensional, então deve-se fazer uma menção expressa a isso. Por enquanto, nós continuamos com o trídio tradicional, não é? As nominativas, as mistas e tanto as nominativas, as mistas e as figurativas. Perfeito, Carlos. Agora, falando um pouquinho de tempo para registro de marca em cada um dos locais, com oposição ou considerando o tempo sem oposição. Atualmente, como é que está esse timeline? Sandra, aqui no Brasil, graças à eliminação do backlog, né, que o INPI se empenhou, mas também tem outro lado, né, eles tiraram o apostilamento que a maioria de nós adorava, né, eu comentei essa semana lá em uma aula da academia, eu falei, puxa, que saudade do apostilamento. Depois a gente até explica para os nossos ouvintes aqui que não são do Brasil o que era o apostilamento. Mas com oposição, eu estimo 18 meses. Sem oposição, em 12 meses você está com o seu registro na mão, às vezes até antes, dependendo se é uma marca, né, fácil ali de examinar. Acho que nós estamos mais ou menos com esse tempo. Que melhorou muito, né, Soraya, inclusive, porque antes está muito mais demorado. Hoje em dia, eu acho que está... Deposita,
Em menos de um mês já sai o primeiro despacho e abre já o prazo para a oposição. Então, a coisa está indo rápido. Verdade. Pedro, e em Portugal? Bom, em Portugal, eu, na senda desta questão, dei-me ao trabalho de ir ver qual seria a marca mais rápida que eu já tive concedida no Instituto Português. Cheguei à conclusão que foram 3 meses e meio. Foi uma marca pedida a registro em 2 de outubro de 2021. O pedido de registro foi publicado a 21 de outubro desse mesmo mês, portanto, foi publicada 15 dias depois do pedido de registro e foi concedida a 14 de janeiro de 2022. Portanto, são aproximadamente aqui 3 meses e meio. Isto, claro que está, que é preciso dizer que isto foi um daqueles registros que não teve um único incidente, não é? Portanto, não houve recusas provisórias do Instituto, não houve reclamações, não houve nada disso. Foi o caso mais límpido que pode acontecer a nível de registro de marca. Quanto às marcas em que existem oposições, eu se calhar dividia aqui um bocadinho isto em 2 hipóteses. Portanto, temos uma hipótese em que não há oposição, mas o Instituto emite aqui uma recusa provisória, seja com base num fundamento absoluto de recusa ou num fundamento relativo, porque no caso dos fundamentos relativos o nosso Instituto também os pesquisa, às vezes quando as marcas colidem com outras marcas previamente registadas ou com denominações de origem, portanto o Instituto também faz essa pesquisa. Portanto, nestas hipóteses é um bocadinho difícil precisar-vos, admito que posso subir aqui para os 6, 7, 8 meses, sendo certo que já tive casos mais complexos, em que num deles, pelo menos que me lembro, estive 2 anos à espera de resposta do Instituto, decisão final. Portanto, depois de já ter sido notificado da recusa provisória, de ter respondido à recusa provisória, fiquei 2 anos à espera de uma decisão final. Mas como foi o único, eu não sei se foi por o assunto ser complexo, se foi por ter simplesmente um lapso administrativo e o processo ter sido esquecido. Sei que depois de os relembrar, eventualmente o processo teve andamento e decidiram. Portanto, eu estimaria, se calhar, no caso das recusas provisórias, 8, 9 meses normalmente ficam resolvidas neste prazo. E ao fim de 8, 9 meses, portanto, ou a marca fica concedida ou não é concedida, e não estou aqui a contar prazos de recurso judicial, etc., decisões desfavoráveis, naturalmente, estou a falar só da parte do processo administrativo. Quanto há reclamações de terceiros, portanto, oposições, com base em marcas prévias registadas ou outros direitos, é um bocadinho mais difícil de estimar ainda. Porquê? Porque o nosso Instituto permite, portanto, para além da reclamação e depois da contestação do requerente, ainda permite uma figura que é a figura das exposições adicionais, que é um articulado superveniente, depois da primeira troca de argumentos, em que uma das partes queira completar algum raciocínio ou dar resposta a alguma questão que tenha sido suscitada num dos articulados anteriores. Como não existe propriamente um término, nem um limite máximo para estas exposições adicionais, já me aconteceu trocar cerca, por exemplo, de 4 ou 5 exposições adicionais no mesmo processo. Portanto, o Instituto pode parar isto, pode emitir um despacho em que diga a partir de agora não se admitem mais exposições adicionais, mas pela minha prática nunca me aconteceu, ou seja, enquanto as partes se sentirem inspiradas e quiserem degladiar, podem fazê-lo e normalmente o Instituto admite pelo menos um prazo de 1 mês entre cada exposição adicional antes de decidir. Portanto, é possível às partes prolongarem estas discussões, não é saudável, muito menos para os nossos clientes fazê-lo, a não ser que de facto haja aqui questões que ainda carecem de resposta, ou que entendamos que o Instituto ainda não tem visibilidade suficiente sobre elas, mas é possível prolongar isto, degladiando exposições adicionais atrás de exposições adicionais, por um prazo menos do que razoável, diria eu. Por isso é um bocadinho mais difícil eu estimar isto, mas diria que mesmo num caso com abundantes exposições adicionais, 15, 16 meses no máximo, também não estou a ver. Mais do que isso já seria quase trabalharmos contra o nosso cliente, quer dizer, porque cada exposição adicional implica pagamento de uma taxa, não é? Portanto, a partir de um certo ponto já não é sequer útil para o processo, mas efetivamente admito que nesses casos, quando 2 partes em conflito com exposições adicionais, consiga, portanto, arrastar-se mais o prazo que seria de 8, 9 meses para 13, 14, 15 meses. Obrigado. E Carlos Gabriel, como que atualmente estão esses prazos em Angola? Olha, Sandra,
Entre nós, eu confesso que fica difícil para mim tentar definir aqui um tempo médio em que decorre o processo de registro, porque o normal é a morosidade ser bastante elevada, mas tanto eu posso aqui adiantar que já me deparei com processos que o processo de registro ficou concluído em 2 anos. Isso foi o mínimo. Isso foi o mínimo. E também, o normal é muito comum fazer aí uns 4 ou 5 anos desde o momento da submissão do pedido, do depósito do pedido, até a emissão do título de registro da marca. Mas, permita-me aqui partilhar convosco, nós já pedimos renovação de pedido de marca, cujo processo inicial ainda nem sequer tinha terminado, ou seja, passado 10 anos, acabamos por ter que pedir a renovação e ainda assim aguardar pela conclusão do primeiro processo. Então, chutando, poderia dizer aqui em 4 anos, e como disse, apesar disso acontecer, de haver uma grande morosidade, há sim processos que se concluíram em menos tempo, em 2 anos e até em 1 ano e 6 meses, tanto havendo oposição ou não havendo oposição. Eu já me deparei com processos que houve oposição e ainda assim não fez mais de 3 anos, e processos que nunca houve oposição e depois, ao largo de 7 anos, é que o processo ficou concluído. Então, fica um pouco difícil definir aqui um tempo médio, mas o que mais se verifica aqui é mesmo uma grande morosidade na conclusão dos pedidos de registro. Entendi. E você havia comentado que em Angola não há um sistema eletrônico, né, do INPI. Você acha que isso também acaba prejudicando o andamento, a rapidez do Instituto? Eu diria que em parte, mas a morosidade verifica-se mais por causa da exiguidade dos recursos humanos em termos quantitativos. O processo aqui é bastante centralizado, tanto o Instituto está aqui na capital do país, basicamente não tem representação nas outras províncias e o número de funcionários é bastante reduzido. E, neste momento, aliás, à medida que o tempo vai passando, o volume de pedidos vai aumentando. Só para terem uma ideia, nesse momento estão aí em curso mais de 79 mil pedidos de registro de marcas, e em termos de emissão de título de registro de marcas, ainda estão aí nos números 34 mil. Então, não é tanto por causa da falta de alguma plataforma, mas sim por causa da exiguidade de recursos humanos mesmo. Entendi. Bom, agora passando para a próxima questão, vamos falar um pouquinho sobre as principais proibições, né, daqueles sinais que não são registráveis como marcas. Eu sei que as legislações, elas têm ali, enfim, muitos incisos, muitas proibições. Eu vou pedir para vocês comentarem só as principais, começando pela Soraya. Pois, Sandra, realmente, no nosso caso, a gente tem um rol enorme. Lá no nosso artigo 124, nós tratamos de 23 incisos. Isso daria um webinar gigante, só se fosse comentar cada um desses incisos. Mas, assim, para o pessoal que está aqui, que não conhece muito a nossa lei, que não lida com marcas no dia a dia, é importante dizer que esse exame, que o INPI faz uma análise do exame de uma forma substantiva, e eles usam 4 principais requisitos, que vai ser a distintividade, então vai analisar a capacidade distintiva do sinal em função da marca enquanto signo, diferenciador de produtos e serviços. Só nesse item, nós já matamos aí pelo menos uns 6 daqueles incisos do 124. Aí vem a licidade e se ele é lícito, né? Então, vai ver se a marca é contrária à ordem pública, caráter oficial, público, se a marca é contrária à moral e bons costumes. Aí nós já temos também mais uns 4 incisos entre aqueles rol dos 23. Vai verificar também a disponibilidade. Esse, então, ele já leva ali uma análise de pelo menos uns 11 incisos daqueles 23. Vai ver se ele está livre, né? Para ver se a marca pode ser requerida como marca, aquele nome que você está pedindo. Então, é o que a gente chama de proibição absoluta.
e também tem relativa dentro de alguns incisos ali. E vai ver a veracidade, esse é o sinal que induz a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade, utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina. Aí a gente já cai lá para uns, pelo menos 2 incisos. Mas é legal a gente comentar, como você falou para a gente fazer um funil, eu citaria aqui os casos que o pessoal tem mais, talvez, faça confusão, se pode ou não pode, que é o inciso 7º, que é os sinais de expressão de propaganda. Quando a gente usava o código de 71, não a lei de 96, que é a que está em vigor, lá no código de 71 permitia os slogans, né? Então, lá aquela marca, se a marca é si, que é bons produtos indica, isso saiu lá no código 71. Bombril, a esponja de 1001 utilidades. Tapetes Bandeirantes fez o primeiro, faz o melhor. Viaje bem, viaje Vasco. Que bom, a delícia que alimenta. Coca-Cola é o quê? Isso tudo passava naquele código 71. Já com a lei de 96, nada disso passa. Então, está lá no nosso manual de marcas, tem um rol lá de exemplos que não pode. Então, dá para citar, isso que eu estou falando está no manual de marcas, pessoal. Gelado ou não é sempre melhor, Guaraná champanhe. Nossa, aqui já está infringindo em várias coisas, inclusive em falsa indicação de geográfica aqui, né? Insetsan é um pouco mais caro, mas é muito melhor. Isso tudo não pode. Melhoral é melhor, não faz mal, não é uma Brastemp, Nescau, energia que dá gosto, e aí por aí vai, né? Então, isso não pode. Outro também que eu acho que vale a pena a gente comentar é o inciso das marcas que são consideradas genéricas, né, de uso comum. Então, você não vai poder depositar marca, por exemplo, joia rara do Brasil para bijuteria ou joias. Vai tomar um indeferimento no inciso 6º do artigo 124. Que mais? Sei lá, biscoito para biscoito tipo caseiro, bom gosto, também não vai passar. A brasileira, para móveis, também está lá no manual, também não passa. Então, assim, eu acho que esses são os incisos que mais eu acho que o pessoal tem dúvida, que eu acho que a gente vale a pena. Claro, cores também é proibido, mas se você está pedindo azul para uma companhia aérea, passa. Você não pode ter o azul só para você. Então, assim, eu estou tentando lembrar de alguns exemplos rapidamente. Porque seriam muitos, né? Se a gente for falar dos 23 incisos, a gente teria que ter um webinar só para falar das proibições. Mas esses são os que eu me lembro mais, assim, rapidamente. Mas eu acho que eu queria ouvir mais como é em Portugal. Pedro? Obrigado. Em Portugal também temos aqui fundamentos de recusa do registro, portanto, quer absolutos, quer relativos, que nunca mais acabam. Eu não sei dizer-vos quantos números são, porque os nossos artigos estão por alíneas e tem várias alíneas em cada número, mas de facto são imensos. Portanto, se calhar, eu falava mais aqui da minha prática, do que é que normalmente costuma correr pior e o que é que normalmente os requerentes de marca não se apercebem quando estão a tentar pedir o registro. Eu acho que eles ficam, quem está a pedir uma marca, fica um bocadinho fascinada pela questão do exclusivo de marca e só eu é que vou poder usar isto, e não se apercebe efetivamente que não pode pedir a registro de marcas que de facto, por serem ou banais ou descritivas, e quando eu digo descritivas, seja das descritivas quer da qualidade dos produtos, da natureza, da proveniência geográfica, tudo, que não podem efetivamente adquirir aquela marca enquanto exclusivo para si. É um bocadinho como o exemplo do azul nas companhias aéreas, que a colega referia há pouco, mas ainda mais gritante. Enquanto a colega estava a falar, eu estava a pesquisar por curiosidade na base de dados do Instituto Português algumas marcas que foram gritantemente recusadas. Uma delas é o melhor bolo de chocolate do mundo, para bolos de chocolate. Portanto, curiosamente, a mesma marca foi concedida com uma pequena alteração, passou a ser o melhor bolo de chocolate do mundo by, neste caso, o nome do pasteleiro. Porque aí já se entendeu que teria aqui, portanto, capacidade distintiva suficiente, porque de facto, com o nome daquele pasteleiro só existiriam esses.
mas parece-me a mim que são as situações mais normais de acontecer e aquelas para as quais as pessoas não têm tanta visibilidade. Ou seja, pedirem, por exemplo, e o nosso instituto tem uma regra, não sei como é o caso do Brasil, admito que seja idêntico, que não é o facto da expressão banal ou descritiva estar noutra língua que deixa de o ser banal e descritiva para efeitos de recusa. Por exemplo, se eu quiser registar Beef Fest para um festival gastronómico de carnes, o que o Instituto me vai dizer é que beef quer dizer carne de vaca e fest quer dizer festival, por isso não posso registrar a marca nem apropriar-me exclusivamente dela, só porque está em inglês, não sendo em língua oficial. Portanto, estas situações acontecem. Muitas pessoas tentam registrar coisas profundamente simples ou noutra língua, ou que tentam registrar coisas profundamente simples na nossa língua, o que ainda é mais gritante e torna-se ainda mais difícil de depois conseguir defender o registro. Por vezes conseguimos defender este tipo de registros adicionando uma imagem muito distintiva, pondo as letras numa configuração gráfico-figurativa completamente, quase, às vezes uma pessoa olha para aquilo, quase que tem um ataque epilético, por causa das cores, mas para de facto conseguirmos argumentar que quem vai olhar para esta marca, independentemente do elemento verbal, que tem sempre mais preponderância, como sabemos, nas análises dos sinais, porque é o elemento através do qual as pessoas vão comunicar a marca, não é? Mas conseguimos pelo menos salvar essas partes gráfico-figurativas da marca, mas as pessoas às vezes ficam iludidas, pensam que têm uma marca que protege a expressão verbal, quando na verdade o que fica protegido é exatamente tudo o que está à volta, mas a expressão verbal, por ser banal, por ser meramente descritiva, acaba por não ficar, e depois a pessoa, é o que nós chamamos as marcas fracas, ou marcas pouco efetivas, depois a pessoa fica com a marca está concedida, mas que se quiser efetivar contra um terceiro, não vai conseguir, porque o terceiro vai argumentar e bem, e, portanto, o fundamento da alegação, que acaba por ser aquela expressão, não vai ser suscetível de apropriação individual. Depois, para além disso, temos os casos que a nossa colega também referiu, portanto, tudo o que seja símbolos de brasões, emblemas do Estado, tudo o que sejam sinais com elevado valor simbólico, símbolos religiosos, por exemplo, tudo o que sejam figuras das pessoas contrárias à lei moral ou à ordem pública e bons costumes, não vão poder ser registadas. Conheço um exemplo, por exemplo, de uma tentativa de registrar uma marca chamada Fascista para vinhos, e como dado o passado histórico de Portugal em particular, a expressão fascista era uma expressão altamente censurável, mesmo para vinhos, e mesmo sendo argumentado no processo que era uma mera paródia, não foi possível registrar. Portanto, há todos estes. Depois, para além disto, eu saltei aqui muitos, naturalmente, portanto, mesmo marcas que sejam obrigatoriamente assim em função, por causa da sua função, falando aqui, por exemplo, de marcas tridimensionais, que tenham de ter aquele formato. Por acaso não falámos de marcas tridimensionais já, podíamos ter falado, que tem de ter aquele formato para cumprir determinada função, por exemplo, também nunca vai poder ser registado. Mas parece-me que é um bocadinho que está um bocadinho transversal ao que se passa no Brasil e mesmo Angola. Depois há os fundamentos relativos ou subjetivos, que já dependem de queixa por parte de reclamação à partida por parte de terceiros, ou que o Instituto os detete, que são, portanto, aquelas marcas, por exemplo, que retratam uma pessoa sem autorização da pessoa, ou marcas que contenham marcas previamente registradas, ou denominações de origem, ou outros sinais. Depois já há o caso de um fundamento absoluto, que é o caso da marca enganosa, por exemplo, registar Peles e Companhia, esta seria banal, não passaria, mas Peles e Companhia para assinalar carteiras de plástico, por exemplo, seria uma marca enganosa, não seria concedida. Qualquer marca que produza desrespeito a algum símbolo nacional, por exemplo, uma bandeira de Portugal, ou qualquer coisa a dizer Portugal, com uma bandeira para desentupidores, imaginemos, à partida também não será concedida. Portanto, também há aqui algumas formas, digamos assim, de dar a volta, mas às vezes é mesmo difícil. Às vezes a marca é o que é e não há muito que se possa fazer. Obrigado. E, Carlos, o que não é registrável em Angola?
Bom, peço desculpa, estava aqui com dificuldades para desligar o mute. A descrição das proibições de sinais registáveis na nossa lei, ela é muito genérica e basicamente enquadra-se no que foi dito tanto pelo Pedro como pela Soraya, mas eu pretendo aqui realçar que dentre as várias proibições, a primeira, desde logo, que o IAP não acaba por, logo no início do processo, rejeitar, tanto tem a ver com aqueles sinais que não têm a capacidade distintiva, né? E depois tem, então, a descrição de alguns, de alguns sinais que se contêm, tanto nos seus elementos, o que consta da descrição, tanto deste artigo da nossa lei, que é o artigo 35, acaba também por dar lugar à sua recusa, designadamente as falsas indicações, aquelas falsas indicações ou aquelas que podem induzir o público em erro, os símbolos que são adotados pelo Estado, as firmas nome ou insígnia de estabelecimentos que pertençam tanto a um determinado agente econômico, ou, bem como também os sinais que indicam a reprodução ou imitação total ou parcial de uma marca já registrada. Esta, em concreto, tem sido a que mais tem provocado recusas aqui no nosso país. Obrigado. Obrigada. Bom, agora a nossa próxima questão vai ser a respeito do momento dentro do processo administrativo no qual é possível que terceiros contestem a marca. Começando pela Soraya. Aqui no Brasil, nós temos poucos momentos. O primeiro deles vai ser a oposição, logo depois que o pedido for publicado para conhecimento de terceiros, a lei te abre a possibilidade, né, o artigo 151 da nossa lei, fala que o terceiro interessado que tem legitimidade, ele tem 60 dias para apresentar a sua oposição. Esse é um momento. E o segundo momento vai ser quando a marca for já concedida a registro e que o interessado, aquele cara que tem legitimidade também, comeu bola, não viu a oposição, ou não gostou da concessão, ainda não concorda, quer trazer novos argumentos, quer, né, levar para uma instância acima, ele vai ter a possibilidade de fazer isso dentro de um prazo da concessão de 180 dias a contar da concessão do registro. Então, ele vai entrar com processo administrativo de nulidade. Isso nós estamos falando na esfera administrativa do NPI. Mas ainda assim, você não conseguiu um bom resultado, nem na oposição, nem no que a gente chama carinhosamente de PAN, né, processo administrativo de nulidade, você pode ir procurar as vias judiciais. E aí você vai ter, a lei permite isso, né, no artigo 173, ação de nulidade. E aí você tem 5 anos. Aí que beleza. Aí o leque abre absurdamente o prazo, e acreditem, tem gente que deixa para a última hora para descobrir que ele pode entrar com essa ação, que ele podia ter feito isso dentro de 5 anos. E aí você vai discutir isso na área judicial. Também podemos considerar a caducidade, né? O artigo 142, inciso 3º, daquele que tem legitimidade para pedir, mas aí tem que decorrer pelo menos 5 anos da concessão do registro para você pedir a caducidade e tentar anular o registro do terceiro. É isso. Obrigada, Soraya. Os prazos são longos, né? O prazo do PAN também, né? 180 dias é bastante tempo, né? Depende do lado que você está, né, meu amigo? Você exato. vai achar longo. Verdade. Pedro, e como é que é em Portugal? Quais são os momentos em que um terceiro pode atacar um pedido de registro perante o INPE português? Ora bom, perante o INPE, portanto, há um momento que me parece idêntico ao Brasil, portanto, a partir do momento que o pedido de registro é publicado, portanto, o reclamante, quem quiser atacar o pedido de registro, tem 2 meses para apresentar, portanto, a reclamação. Isso, portanto, seguirá até um processo
terá um desfecho, que terá decisão. Se não gostar da decisão, ainda é possível ao reclamante, a quem apresenta a reclamação, efetuar um pedido de modificação oficiosa de decisão, que é assim uma espécie de recurso hierárquico, faz com que, portanto, o processo suba a uma espécie de plenário do Instituto, que depois vai decidir relativamente a esse pedido de modificação de decisão. Se mesmo assim, portanto, o reclamante não vê acolhidas as suas pretensões, eu diria que dentro do processo administrativo já só tem aqui, portanto, a via do pedido de nulidade. Que se considerarmos isto propriamente um processo administrativo, isto é, as ações de nulidade efetivamente eram ações que podiam ser intentadas nos tribunais judiciais, mas desde o nosso novo código, as ações de nulidade no que toca a marcas, porque no que toca a patentes, por exemplo, já continuam a seguir a via judicial, mas no que toca a marcas têm de ser requeridas diretamente ao Instituto, e o Instituto agora reformulou-se de modo a poder decidir essas ações de nulidade. Neste momento, a única forma de se pedir uma ação de nulidade de marca no Tribunal Judicial é em sede de um pedido reconvencional. Ou seja, se a pessoa estiver a ser, portanto, imaginemos que alguém nos intenta contra nós uma ação condenatória por infração de direito de marca, eu posso, através de uma reconvenção, pedir a anulação da marca, fundamentando em sede do próprio processo de infração de marca. Sem ser por essa via, portanto, um pedido, digamos, espontâneo de nulidade, tem de correr termos no próprio Instituto. E o prazo para estes pedidos é um bocadinho o que a colega estava a referir-se ao prazo das ações judiciais de nulidade. Portanto, é o prazo de 5 anos contados do despacho de concessão do registro. Perfeito. E, Carlos Gabriel, como que é em Angola? Então, cá entre nós, durante o processo de registro da marca, há também um prazo de 60 dias, tão logo é publicada o pedido de registro da marca, tanto no boletim, né? Mas este prazo, ele começa a contar, ou seja, esse prazo, o prazo começa a contar a partir do momento em que, ou seja, na data em que é indicada na circular que dá a conhecer tanto a publicação do boletim, tanto, mas são 60 dias após a publicação do pedido do registro de marca no boletim. Passado esses 60 dias, há ainda a possibilidade do interessado em opor-se ao pedido de registro, de solicitar uma prorrogação que não seja superior a 30 dias. Portanto, fora disso, já não há qualquer problema de oposição. Mas a nossa lei, tanto no artigo 66, ela dá a possibilidade de intentar-se uma ação judicial a solicitar, então, a nulidade da concessão da concessão, portanto, da marca. Entre nós, é mais ou menos assim que funciona. Obrigado. Obrigada, Carlos. E a próxima questão é: se é permitido o registro de marcas genéricas com base no secondary meaning? Soraya? Então, esse é um assunto polêmico. A gente já falou aqui que as marcas genéricas não é permitido, né? Lá pelo artigo 124, inciso 6. Mas também se nota que há alguns anos, né, vem se observando que algumas marcas, a princípio consideradas, né, como fracas ou incapazes de distinguir determinados produtos ou serviços, adquiriram uma distintividade por meio de seu uso, tornando-se assim distintivas e, portanto, registráveis. Então, os consumidores eles passaram a identificar e reconhecer esses sinais como marcas de produtos e serviços provenientes de uma determinada empresa. Então, isso tudo vai em consonância com a nossa lei. Você está dando a origem, você está dando a procedência.
E eu posso citar aqui alguns exemplos, né, de marcas que conseguiram provar esse efeito, né, agora me fugi, significado secundário, que é American Airlines, Alpargatas, Computer Shop, Polvilho Antisséptico, a Casa do Pão de Queijo e China Box. Mas esse fenômeno, ele gerou incontestáveis reflexos jurídicos, porque o NPI, ele só vai analisar a distintividade pura, a que está intrínseca não. Então, as pessoas vão procurar o judiciário para conseguir essa proteção. Mas, a gente já comentou aqui que a gente segue a CUP, e na CUP está lá, né, na Convenção da União de Paris, em seu artigo 6º, inquilino C11, que estipula que, para determinar se a marca é suscetível de proteção, deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca. Então, é importante destacar que o secondary meaning, ele não ocorre em todo e qualquer sinal desprovido de identidade. Estou falando, ele costuma acontecer na seara dos sinais puramente descritivos. Recentemente, a gente teve uma decisão que é até bacana comentar, vários colegas aqui do Brasil devem ter lido, sobre a concessão de uma marca tridimensional que teve agora o reconhecimento do secondary meaning, que foi do caso do pote da Vigor Greco, mas foi via judicial. Mas eu acho que é uma tendência, viu? Eu acho que o NPI ele já está abrindo a cabeça. Eu acho que se a pessoa tiver um problema, se ela juntar uma pesquisa de mercado, que foi assim que a Vigor conseguiu provar na área judicial, na esfera administrativa, acho que vai ser uma tendência a gente juntar também pesquisas de mercado, provando a distintividade e provando que está lá. A proteção secundária da marca, o consumidor, ele aprova, ele distingue. Então, para nós, está caminhando nesse sentido, não sei para os colegas. Pedro, como é que está em Portugal a questão do secondary meaning? Obrigado. Portanto, em Portugal eu não vou fazer a definição de secondary meaning, que a nossa colega Soraya já fez brilhantemente, devo dizer-se. Em Portugal nós temos a legislação específica no nosso código relativamente ao secondary meaning, que é o artigo 231, número 2. O artigo é o artigo que elenca os fundamentos de recusa do registro, e nesse número 2, o artigo refere que não é recusado o registro de uma marca constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas A, C e D do número 1 do 209, se antes da data do pedido de registro e na sequência do uso que dela for feito, esta tiver adquirido caráter distintivo. Portanto, está plasmado, está previsto no nosso código a possibilidade de registar marcas através do secondary meaning. Não em todos os casos. Quando se fala aqui nas alíneas A, C e D do número 1 do artigo 209, eu vou referir-vos aqui o artigo 209, e o artigo 209 é exceções à registrabilidade da marca, que diz que não satisfazem as condições de registro as marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo, que é o A, é possível fazer-se aqui secondary meaning. No C, que é os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, etc. Portanto, aquilo que chamamos as marcas descritivas, também é possível registrar com secondary meaning. E as marcas constituídas, que é o D, exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos reais do comércio. Isto são 3 exemplos de marcas que não poderiam ser registradas, mas que através de secondary meaning se consegue registrar. O que é que não se consegue? A linha B, que não é referida no 231, que é os sinais constituídos exclusivamente pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza do produto, necessária à obtenção de um resultado técnico, ou pela forma ou por outra característica que confira um valor substancial. Aqui não conseguimos usar secondary meaning. Só conseguimos, portanto, nos casos de marcas banais, marcas descritivas, mas relativamente à forma nunca é possível. E o que faz sentido, não é? Relativamente a alguns exemplos, não existem propriamente muitos exemplos de marcas que foram registradas, pelo menos eu não encontrei marcas registradas com secondary meaning. Há umas que faz sentido, mas que nunca chegou a ser degladiado junto do INPI. Temos marcas, por exemplo, Caixa Geral de Depósitos, é o
o único banco público português, que é um banco, não é? Portanto, Caixa Geral de Depósitos é uma marca sem qualquer caráter distintivo, mas efetivamente é uma marca registada. Temos outros exemplos de marcas banais, Nós, Continente para redes de retalho, portanto, e de hipermercados e telecomunicações, que seriam marcas que à partida, palavras tão comuns ou tão usuais que só se conseguem registrar através do secondary meaning. Encontrei um exemplo que efetivamente tramitou no Instituto, que é a marca nacional chamada Karting Almancil. Almancil, portanto, é uma localidade em Portugal, e a marca era uma marca de serviços de karting, portanto, e foi pedido a registro, efetivamente, a marca Karting Almancil para ser lá serviços de karting, mas o requerente, após isto ter sido recusado provisoriamente pelo Instituto, com base em ser uma marca totalmente descritiva, quer por referência aos serviços, quer por referência ao local onde eram prestados. Portanto, o titular deste pedido de registro acabou por provar ao Instituto que efetivamente já usava a marca há cerca de 20 anos, juntou uma data de documentos, desde associações turísticas do setor, desde associações de karting, que diziam que de facto o serviço era prestado com bastante relevo, uma data de documentação que permitiu ao Instituto concluir que efetivamente o consumidor já conhecia a marca e iria sempre associar a marca àquela proveniência empresarial em específico, e não haveria como uma mera marca descritiva. Portanto, acabou por se conseguir aqui o registro dessa maneira. Situações curiosas, mais frequentes em Portugal é o contrário, ou seja, quando a marca caduca, e já lá vamos chegar, mas eu adianto aqui um bocadinho, quando a marca caduca porque perde efetivamente a capacidade distintiva, que é um bocadinho o contrário, o antítese, digamos assim, do secondary meaning. Já nos aconteceu algumas vezes, mas vou esperar para a próxima questão para atalhar esse assunto. Obrigado. E Carlos? Obrigado, Sandra. Entre nós não há qualquer regulamentação expressa, portanto, em relação ao registro de marcas genéricas com base em secondary meaning. O IAP geralmente ordena, portanto, inclusive a retirada de expressões genéricas na composição da marca. Da marca, mas isso acontece com aquelas que não têm qualquer notoriedade. Entretanto, tem-se verificado o registro de marcas que contêm expressões genéricas. Agora, o que resta saber é se, em sede de oposição, este registro será oponível a terceiros ou não. Mas, da nossa lei, tanto, repito, não há qualquer referência ao registro de marcas genéricas com base tanto no secundário mínimo, mas verifica-se o registro o registro na prática, verifica-se o registro desse tipo de marcas. Obrigado. Obrigada, Carlos. Agora, falando um pouquinho sobre o cancelamento do registro com base em falta de uso. É possível no Brasil, Soraya? É possível, principalmente com base no princípio da função social da propriedade da marca, né? Aquela que foi, por exemplo, não prorrogada, ela vai ser extinta. E a gente tem aquele instituto que eu já comentei aqui da caducidade, deixou de usar, né, por um período superior a 5 anos, é possível pedir o terceiro interessado que tem legitimidade a caducidade do registro. Então, aqui, sim, é possível. Perfeito. Em Portugal, como é que funciona, Pedro? De repente tem um titular ali que tem um registro, não usa a marca, tem um outro interessado, como é que ele faz para pedir a caducidade do registro? Sim, efetivamente em Portugal prevê-se que um interessado possa requerer ao Instituto diretamente a caducidade de um pedido de registro, desde que os pressupostos estejam preenchidos, sendo que os pressupostos é que a marca não tenha sido objeto de um uso sério durante 5 anos consecutivos para os produtos e serviços para os quais está registado. Portanto, nós temos um artigo que detalha o que é considerado efetivamente um uso sério da marca, que é o artigo 267 do nosso código. Depois prevêem-se aqui algumas
algumas questões específicas. Portanto, se o titular do registro é sempre notificado do pedido de declaração da caducidade, pode responder no prazo de um mês, pode ainda pedir uma prorrogação da resposta, aquelas situações em que tenha de recolher prova, justifica-se que tenha de ser recolhida prova de uso nestas situações, pode pedir uma prorrogação de mais de um mês, portanto, na prática tem 2 meses se pedir essa prorrogação para responder. Quem prova o uso pode ser o próprio titular do registro, ou pode ser um licenciado, portanto, quem tenha uma licença de utilização da marca, pode ser um caso em que a marca esteja licenciada à exploração, não é? E, efetivamente, o que é que se tem de provar aqui? Tem de se provar que a marca, durante aquele período de 5 anos, que houve efetivamente uso, ou que o uso foi reatado antes de terminados os 5 anos. Sendo certo que o nosso artigo 267, número 4, tem aqui uma especialidade que refere que, isto para evitar aquelas situações em que alguém quer registrar uma marca e não consegue, porque já existe outra marca, e depois apercebe-se que essa marca não tem uso e vai ameaçar o titular e dizer ao titular que consente no uso da minha marca, senão eu vou-te fazer um pedido de caducidade. E o titular, como é esperto, reata logo o uso da marca. Isso não funciona. Porque o número 4 de 267 especifica que o início ou reatamento do uso sério nos 3 meses imediatamente anteriores à apresentação de um pedido de declaração de caducidade, contados a partir do fim do período ininterrupto de 5 anos de não uso, não é, contudo, tomado em consideração, leia-se pelo Instituto, se as diligências para o início ou reatamento do uso só ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser efetuado esse pedido de caducidade, de declaração de caducidade. Portanto, temos aqui esta situação. Relativamente à outra situação, que se calhar devia ter atalhado no ponto anterior, efetivamente as marcas também podem caducar por perderem aqui, não é por perda, por falta de uso, mas é por, portanto, os seus termos se tornarem tão banais que efetivamente deixam de ter caráter distintivo, aquela coisa que eu me referi, que era a antítese do secondary meaning. Aconteceu-nos, por exemplo, com a marca Cavalinho. Nós usávamos a marca Cavalinho para denotar uma espécie de papel para desenho específico, uma certa gramagem no papel. A um certo ponto, toda a gente se referia a papel Cavalinho, independentemente de ser o papel da marca ou não ser, e a marca acabou por caducar em função disso. Portanto, temos aqui várias possibilidades de caducidade. Uma delas também é que a Soraya referiu, de, efetivamente, da falta de pagamento da renovação, ou promoção da renovação e consequente pagamento de taxa, que acaba por ser, de certa forma, um indício de que a marca não está em uso, se não for um mero esquecimento ou um mero lapso. Portanto, temos aqui várias causas de caducidade, mas, de facto, essa questão do uso sério acaba por ser a mais relevante para nós na prática. E agora o nosso código também instituiu aqui uns mecanismos. Eu vou tentar não me alongar muito neste ponto, mas acho que é importante. Instituiu uns mecanismos que nos permitem, não através de uma ação de caducidade, de um pedido de caducidade diretamente, portanto não terá efeitos erga omnes, mas com efeitos interpartes, apenas dentro do próprio processo. Se o Instituto nos recusar provisoriamente uma marca como fundamento numa marca previamente registada, e nós verificarmos que essa marca não tem efetivamente o uso sério há mais de 5 anos. Às vezes basta uma pesquisa Google, pelo menos, para ficarmos com essa impressão. Ou se alguém reclamar do nosso pedido de registro com base numa marca previamente registada que nós também suspeitemos que não está a ser usada há mais de 5 anos. Há pessoas que têm marcas, mas depois não as usam e usam-nas só para efetivar, ou então que têm marcas para muitos produtos e serviços e só usam para 1 ou 2 específicos, mas não se cuidam de reclamar de outros produtos que não estejam a usar atualmente. Portanto, nós podemos sempre invocar a falta de uso sério na marca, seja em sede de resposta à recusa do Instituto ou em sede de resposta à própria reclamação. E se o fizermos no Instituto, é obrigado a notificar a parte contrária para apresentar provas de uso em 30 dias, e se esta não as apresentar, o Instituto é obrigado a desconsiderar esta marca previamente registada para efeitos de confundibilidade, ou seja, não obtivermos, a marca não continua em vigor, isto só tem efeitos interpartes, como referi, não é um pedido de caducidade, esse tem de ser autónomo, mas para efeitos do processo é como se não existisse e nós conseguimos obter por esta via a concessão da nossa marca. É um instrumento interessante para quem pratica isto. Obrigado. Obrigada. E, Carlos, como é a questão da caducidade por falta de uso em Angola? Obrigado, Sandra.
A nossa lei, ela, tanto prevê, de facto, a caducidade pelo não uso da marca, mas ela fala em períodos consecutivos de não uso, portanto, não especifica, não estabelece um prazo, um prazo concreto do não uso e que dá lugar, então, à caducidade do registro. Portanto, diz apenas que a marca caduca pelo não uso durante anos consecutivos, salvo caso de força maior devidamente justificada. Fora disso, não temos mais nenhuma outra regulamentação. Mas já o anteprojeto da Lei da Propriedade Industrial, ela estabelece inicialmente um período de 2 anos, mas de forma genérica estabelece um período de 5 anos. Então, podemos estender aqui que, quando for aprovada a nova lei com o texto que foi apresentado à consulta pública, nós teremos ali, então, uma possibilidade de caducidade do registro da marca transcorridos 5 anos sem o seu, tanto o seu uso efetivo. De forma não muito concreta, não muito específica, mas de acordo com o que nos diz aqui o nosso artigo 39, na sua linha D, há sim essa possibilidade de se declarar tanto a caducidade do registro pelo não uso. Obrigado. Perfeito. Carlos, você terminou? Terminei, sim, terminei. É que às vezes dá uma cortadinha no seu áudio, mas tá tudo certinho. E agora, só para a gente fechar essa conversa, até porque a gente já está aí com 1h30 de webinar, vamos falar um pouquinho sobre a validade do registro em cada um dos territórios e quando seria o prazo para a prorrogação. Soraya, como é que funciona aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a marca, na concessão, a partir daquela data que o NPI publicar a concessão, vai valer 10 anos. Da concessão. Talvez em outros colegas sejam do depósito, mas aqui no Brasil é da concessão da marca. E você vai poder prorrogar ela a partir do 9º ano. A lei te permite você já pedir a renovação. Se você perdeu o prazo ordinário, você ainda tem um prazo extraordinário lá com um valorzinho acrescido de taxas aí maiores. Mas isso é tranquilo. O ideal é que você ou um procurador esteja acompanhando para você não perder o prazo e fazer no prazo ordinário. Mas a partir do 9º ano já é possível. Aproveitando já que é a minha última fala, eu só queria fazer um comentário com um colega que está nos assistindo, ele me socorreu e mandou no chat. Lembra que quando eu estava falando dos requisitos para o alto renome, que faltou lá, eu falei qualidade, reputação e prestígio? Pois é, ele me lembrou. Lembra aquele quarto que estava, né? É a tradição. Então, fica aqui meu agradecimento para o Rafael Garuti, ele que me lembrou do quesito também da tradição. Obrigada, Sandra. Obrigada. Pedro? Obrigado, Sandra. Em Portugal há, de facto, uma grande diferença para o Brasil. Portanto, a validade do registro é, efetivamente, 10 anos, tal como aí, mas estes 10 anos são contados a partir da data da apresentação do pedido e não da data de concessão do registro. O que faz diferença, especialmente se forem pedidos de registro que tramitem durante muito tempo. Dou-vos aquele exemplo que dei há pouco, daquele que esperou 2 anos, provavelmente por lápis do Instituto, quando efetivamente foi concedido, o titular já só tinha 8 anos de validade do registro e não os 10 anos inicialmente previstos. Portanto, é a partir da data da apresentação do pedido, a data que marca a prioridade do pedido é a data a partir da qual se vão contar os 10 anos. Depois pode ser indefinidamente renovado ou prorrogado. Aqui em Portugal normalmente dizemos renovação do registro e não prorrogação, mas são absolutamente sinónimos. Pode ser, portanto, renovado ou prorrogado total ou parcialmente, por iguais períodos de 10 anos subsequentes. O prazo de renovação tem início 6 meses antes do final do período de validade que estamos a falar, portanto, os primeiros 10 anos, 6 meses antes dos 10 anos, portanto, aos 9 anos e 6 meses abre, portanto, a possibilidade de renovar o registro.
Se o prazo dos 10 anos for ultrapassado, também como no Brasil, também há aqui a possibilidade de 6 meses após o final do prazo ainda ser pedida essa renovação, com sobretaxa. Essa sobretaxa em Portugal são 50% a mais do valor da taxa original. E mesmo se não se pagar nos 6 meses de sobretaxa, o que é que acontece? Portanto, se não se pagar nos meses de sobretaxa, o registro, portanto, é notificado a caducidade do registro, mas ainda é possível revalidar, já não é renovar, mas é revalidar, quase como que ressuscitar o registro nos próximos 12 meses. Qual é aqui a questão? É que nós só o podemos fazer se, portanto, entre o período em que o registro caducou e o momento da revalidação, portanto, terceiros de boa-fé não tenham pedido registros obstativos. Porque esta revalidação nunca pode ferir direitos de terceiros de boa-fé que, entretanto, fim da validade do nosso registro, tenham optado por pedir registros confundíveis. O critério da boa-fé é que é relevante, porque protege o titular do registro que caducou dos registros de má-fé, por exemplo. Se alguém estiver ali mesmo à espera que o registro caduque para pedir, e se conseguir comprovar que foi uma espera feita de má-fé, eventualmente o titular que peça a revalidação, se conseguir provar essa má-fé, provavelmente conseguirá aqui a revalidação na mesma. Mas sim, em bom rigor convém pagar dentro do prazo a taxa e pedir a renovação. Em Portugal, portanto, estes requerimentos de renovação requer-se, o Instituto emite-nos uma guia de pagamento, portanto, o pedido de renovação só dá entrada uma vez comprovada a taxa como paga, portanto, isto emite uma guia de pagamento bancário e o titular faz o pagamento. As guias normalmente têm aqui o prazo, seja para este ato, seja para qualquer outro, seja uma oposição, seja qualquer outro, já que também a minha última fala aproveita só a dizer isto. Portanto, as guias emitidas pelo INPI contam têm uma validade de 3 dias corridos, significa que se forem emitidas numa sexta-feira, segunda-feira ou mais tardar, o pagamento tem que ser feito. Sem prejuízo isto não implica o prazo final, portanto, se a guia perder a validade, podem sempre emitir novas guias, conquanto ainda estejamos dentro do prazo real para praticar o ato. Mas sim, essencialmente é 6 meses antes do período final a renovação, se não 6 meses depois do final do prazo com sobretaxa, senão o direito efetivamente caduca, mas ainda há aqui um prazo de 12 meses em que é possível pedir a revalidação, desde que isso não colida com direitos de terceiros de boa-fé. Obrigado. Obrigada. E Carlos, como que é o prazo de validade e prorrogação de registro de marca em Angola? Obrigado, Sandra. Quase o mesmo que Portugal, mas sem muitos procedimentos, na verdade. A renovação aqui, tanto a nossa lei, ela aborda no artigo 38, e a validade, ela aborda no artigo 38, e o registro de marca tem uma duração de 10 anos. E também a contar da data do depósito do pedido de registro, da submissão do pedido junto do IAP. Esse registro pode ser renovado para períodos consecutivos de 10 anos e também mediante o pagamento de uma taxa. A nossa lei não estabelece se o pedido pode ser renovado antes de terminar o prazo de validade, mas a prática tem sido também esta de 6 meses antes de terminar os 10 anos, poder-se já solicitar a renovação do pedido de registro da marca. Mas, já nesta questão, a lei é clara, portanto, pode-se solicitar ainda o pedido de renovação 4 meses após o término dos 10 anos, sempre mediante o pagamento de taxa. E há aqui também uma possibilidade da chamada revalidação do registro da marca. A lei aqui só fala mesmo em revalidação, que pode ser feita no prazo de 1 ano até, tanto após o termo do prazo de duração, com o pagamento das taxas devidas. Essas taxas constam de uma tabela emolumentar, e as guias têm duração de aí 30 dias após a sua emissão. Então, por causa desta possibilidade
renovação que nós temos. É muito comum aqui dizer-se que, na verdade, na prática, o registro de marca em Angola é praticamente um direito perpétuo, nunca caduca. Obrigado. Obrigada, Carlos. Bom, a gente terminou aqui as perguntas. Soraya, você queria falar alguma coisa do apostilamento? Olha, eu não sei se eu vou falar porque um colega meu, examinador do NPI presente. Brincadeira. Ele sabe o que eu sinto falta do apostilamento. O apostilamento facilitava muito na hora que você tem uma marca fraca, né, que ela não tem tanta distintividade, e você conseguia um registro que o NPI, no exame, colocava lá, olha, sem exclusividade para os elementos X, Y, Z. Só que eu também entendo o lado dos colegas do NPI, que era muito moroso, e nem sempre todos estavam de acordo com o que vai apostilar, né? O que vai colocar, que pode e o que não pode. E isso levava, obviamente, um tempo grande, e isso acabou ajudando que o backlog chegasse naquele nível que a gente tinha antigamente. Então, eu entendo o lado deles, eu entendo por que foi retirado, porque agora até a gente tem um apostilamento, né, padrão, mas é difícil, às vezes, você explicar para o teu cliente que a regra mudou, que quando ele entrou com algumas marcas lá atrás que tinha, né, aquelas ressalvas, e depois ele muda o logo dele, renova, cria uma outra característica, na hora que ele vai tentar a nova marca, ela é indeferida, porque agora está mais rígido as análises da distintividade. Isso é um fato. Então, o apostilamento ele tinha uma flexibilidade que hoje em dia não tem mais. Era isso. Perfeito. Sandra, só dar aqui a nota, se percebi bem o que é o apostilamento no Brasil. Apesar de, na prática, nunca ter visto uma situação dessas, não sei se a minha colega Lídia já viu, sei que é possível, e o Código de Propriedade Industrial previu, que em determinadas situações, quer por iniciativa do requerente, quer do reclamante, em caso de processo em que a marca seja contestada, que o Instituto determine, portanto, no despacho de concessão, quais são os elementos da marca que ficam efetivamente excluídos da proteção do sinal na globalidade. É possível, a lei prevê isso, a nossa lei. Eu nunca tive nenhum caso desses, não sei se a minha colega Lídia já se terá deparado com assim. Obrigado. Sim, é verdade, sim, a nossa lei prevê isso, que acaba por ser exatamente aquilo que a doutora Soraya estava a falar, e eu não muito recentemente, mas cheguei a ter uma situação dessas, portanto sim, é verdade. Foi ao contrário, foi por causa de um processo de reclamação, acabou por se decidir que a marca da minha cliente tinha que ter essas menções e assim ficou. Mas não é tão... Eu acho que há por desconhecimento mesmo dos próprios usuários, mas que sim, que vem previsto na lei, sem dúvida. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar. Eu acho que não? As perguntas terminaram aqui no chat. Não tivemos nenhuma pergunta, né? Então, acho que a gente já pode partir para o fechamento. Boa. Não sei, Sandra, a doutora Sandra, a doutora Soraya, se querem deixar algum e-mail para alguém que queira eventualmente levantar alguma questão mais tarde, que algum de vós possa responder. Não sei se isto é uma coisa que, por acaso não falámos sobre isso, mas não sei se pode ser interessante eventualmente deixarmos um canal aberto para perguntas que não tenham sido colocadas agora, mas quiçá que possam ser colocadas no futuro. Olha, afinal nós temos uma pergunta. Veja lá, Sandra. Tá. A Ioná Loureiro está perguntando para o Pedro. Qual a experiência de Portugal com relação ao Protocolo de Madrid? Bom, a nível do Protocolo de Madrid, no sentido, presumo que de internacionalização de marcas, certo? Não, efetivamente, nós praticamos com frequência a internacionalização de marcas via acordo de Protocolo de Madrid, acordo / Protocolo de Madrid. Pode haver alguns percalços nessa internacionalização, na medida em que, portanto, é um sistema que acaba por ser, portanto, por criar aqui designações internacionais em países em que o direito de marca é um bocadinho diferente do nosso. Ou seja, pode acontecer muitas vezes a marca base que nós usamos como marca que internacionalizamos via Madrid,
depois, especialmente a nível dos produtos e serviços e da classificação, não corresponder bem ou a classificações ou a critérios de análise de classificações usadas por outros países. Por exemplo, é muito frequente, na minha prática, nos Estados Unidos, uma marca que seja internacionalizada através de uma marca europeia ou de uma marca portuguesa, por Madrid, nos Estados Unidos chegar lá e os examinadores do SPTO entenderem que a nível da classificação, a classificação devia ser mais afunilada porque está demasiado vaga, classificações que a nível de Portugal e mesmo da União Europeia são classificações standardizadas e que são perfeitamente aceitas, aliás até são aceitas em sistemas de fast track, ou seja, em que o Instituto nem olha duas vezes para aquilo, até ganhamos mais celeridade nos processos se usarmos essas classificações padrão. Depois, quando chegam quando passam aqui o Atlântico e chegam aos Estados Unidos, nos Estados Unidos dizem-nos que por vezes os termos são banais ou são muito, ou precisam de facto de mais concretização. Isso acontece frequentemente e dependendo das jurisdições e dos territórios, aliás, onde os nossos clientes queiram internacionalizar, se forem poucos ou em alguns casos mais em que tenhamos assim uma grande incidência de recusas por parte dos institutos, nem são recusas, são notificações para suprimir irregularidades por questões de eficácia de custo. Se forem poucos os territórios, até costumamos aconselhar que seja feito um pedido diretamente e não via Acordo de Madrid. Mas depois também depende dos países, naturalmente. Há países que são mais implicativos do que outros. Obrigado. Obrigada, Pedro. Lídia, acho que a palavra está com você agora. Certo. Eu, do meu lado, foi ótimo ter assistido a tudo o que vocês aqui fizeram. Tenho muito a agradecer aos três palestrantes e à nossa querida moderadora. Eu acho mesmo, é mesmo a minha convicção de que, para quem esteve a assistir, ficou com a sensação de que a dinâmica da vossa conversa, com todo o input jurídico e toda a vossa experiência prática, foram extremamente esclarecedores. Agradeço mais uma vez a todos os participantes, a todos que se juntaram a nós nessa iniciativa e esperamos mesmo que tenha sido proveitosa. Boa tarde e boa semana para todos. A gente podia tirar uma foto, né? Eu acho, antes de fechar. Por mim, sim. Por Né? mim, sim. Por mim, sim. Câmera, né? Não sei se alguém nos pode ajudar. Veja lá, Sandra. Ixi, eu não estou conseguindo aqui. Mas, enfim, Eu também não consigo. A parte ali da Sofia conseguir tirar uma foto, aí eu guarda de lembrança. Só para de recordação. Eu também não consigo. Eu estou tirando um print screen da tela. Tá ótimo. Eu consegui tirar um print screen também. Conseguiu? Então tá ótimo. Eu tirei aqui também. Já não sei se apanhei a Lídia e se apanhei a Sandra em grande, porque eu tenho isto em plano orador, portanto a pessoa que está a falar fica melhor que os restantes. Eu não consigo pôr isto de uma maneira que estamos todos ao mesmo tamanho. Está ótimo. Se conseguir fazer alguns, eu te mando, Sandra. Obrigada. Tá ótimo. Boa. Obrigada, então, Lídia. Obrigada a todos. Tudo a correr bem. Muito obrigada. Obrigada a você. Muitos parabéns. Tchau. Parabéns. Obrigada a todos. Obrigada a todas. Obrigado. Até mais. Obrigado. Muito obrigada.